Muito boa tarde. Estamos em mais um encontro do curso Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Um encontro maravilhoso, um reencontro fundamental, essencial para as nossas vidas. Estamos num segundo momento do capítulo 2 desse livro que trata, pelo menos aos nossos olhos, de uma das maiores questões da vida humana, a questão da solidão. A questão da solidão. Como lidar com a solidão? A história é a história de um aviador que foi uma criança, que aos 6 anos de idade gostava muito de desenhar e, impressionada com uma figura, um conhecimento que viu num livro de que as jiboias comem os bichos inteiros e ficam meses digerindo, aquela criança resolveu desenhar uma jiboia com um elefante no meio. O rabo fininho, o elefante no meio e a parte da frente fininha também até a cabeça. Quem olhava dizia, é um chapéu. Para a decepção da criança. Ele conta, o autor, Antoine, que é o piloto, que é a criança, conta que várias vezes tentou apresentar aquele desenho até que deixou de apresentar, e só quando encontrava uma pessoa que ele suspeitava que tivesse a sua criança preservada, só então ele apresentava o desenho. Mas, invariavelmente, as pessoas viam no desenho um chapéu. E por isso, ele acabou deixando de apresentar o desenho, amoldando-se às conversas sérias de adultos. Quando então, assim amoldado, ele era dado como um adulto sério também. Foi nessa condição que chegamos ao capítulo 2, que nós vamos ler agora para nosso deleite e para nossa reflexão. Capítulo 2. Vivi, portanto, só, sem alguém com que pudesse realmente conversar, até o dia em que uma pane, é um apagão de um avião, chama-se pane, obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara. Deserto do Saara, o maior deserto, um dos maiores pelo menos da Terra. Há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor do avião. E como não tinha comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Veja se não é a apresentação para nós do tema da solidão. Cair num avião em pleno deserto, sem ninguém por perto, e ainda por cima não ter nem um passageiro, nem um mecânico, simboliza demais. Não sei para você, para mim,
ter uma pane no avião, cair no deserto sem um mecânico, quer dizer uma solidão que não tem conserto, que não tem solução. Nós não sabemos o que fazer com a nossa solidão. Às vezes estamos tão sós, com essa solidão, sem remédio, sem mecânico, sem solução, que nem as pessoas com as quais nos avizinhamos, nos justapomos, nos tocamos, nessa ilusão de vencer a solidão por ter alguém do lado. É uma ilusão tão humana que nós, com justiça, podemos chamar de passageiros, porque ou são as próprias pessoas que passam nas nossas vidas, ou a ilusão de que por ter alguém do lado vencemos a solidão. Essa ilusão também passa. Às vezes, caímos no deserto, sem mecânico, sem solução e sem passageiro. Há momentos em que mergulhamos na solidão, que nos parece irremediável, sem sequer a ilusão de ter alguém próximo, sem mecânico nem passageiro. Parece então uma questão de vida ou morte. Parece que vamos morrer em poucos dias. Continua o texto do livro fabuloso Pequeno Príncipe. Na primeira noite adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. A expressão da solidão. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: por favor, desenha-me um carneiro. Antoine só conseguiu dizer o quê? Pasmo, espantado. Pois a vozinha repetiu: desenha-me um carneiro. Não é precioso? Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato passado algum tempo que eu consegui fazer dele. Meu desenho é com certeza muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor. E só aprender a desenhar jiboias abertas ou fechadas. E aí no livro Pequeno Príncipe nos é apresentado o desenho clássico do Pequeno Príncipe. Continua o autor. Olhava para aquela aparição com os olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto. Ou seja, a criança que apareceu
à frente de Antoine não parecia assolada pela solidão como o próprio Antoine. A 1000 milhas da região habitada estava ele. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: mas que fazes aqui? E ele repetiu-me então lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer, por mais absurdo que aquilo me parecesse, a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados, e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao visitante, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos únicos desenhos que eu sabia, o da jiboia fechada, com um elefante dentro. E fiquei estupefato de ouvir o garoto responder: não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro, preciso de um carneiro, desenha-me um carneiro. Aqui aparece para nós algumas dicas fundamentais. A criança reprimida em nós, a criança violentada em nós, está paralisada no passado de trauma. A criança violentada em nós está parada, paralisada, como Antoine, paralisado no desenho da jiboia. Mas ele estava agora conversando com a sua criança. E isso coloca Antoine numa posição muito superior à maioria de nós que resolveu se tornar uma pessoa grande, um homem sério, resolveu ignorar a própria criança. Essa é a nossa tragédia. Mas não era a tragédia dele. Ele desenhou primeiro uma jiboia, e a sua criança, é claro, viu a jiboia e não o chapéu que as pessoas grandes viam. Mas a criança não queria a jiboia, queria um carneiro. Então, disse Antoine, eu desenhei. A criança olhou atentamente e disse: não, esse já está muito doente, desenha-me outro. E ele desenhou de novo. Meu amigo sorriu com indulgência, com pena, e disse: bem vês que isso não é um carneiro, é um bode, olha os chifres. O segundo desenho do carneiro, Antoine desenhou com 2 hastes na cabeça. E aqui nós vemos
a criatura de Deus na busca de sua essência. A trajetória existencial de todas as criaturas de Deus é uma busca pela sua essência. Uma essência que foi reprimida, que foi violentada, mas que a criança interior de todos nós chamará essa essência para fora, pedindo: desenha-me um carneiro. Porque o carneiro é o enviado de Deus para toda a humanidade, com a função de nos fazer como crianças, porque apenas aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Jesus foi enviado por Deus, o Cordeiro de Deus, para nós nos transformarmos, para nós nos revermos, para nós nos redesenharmos. Por isso é que a nossa criança interior pede para todos nós, como o Pequeno Príncipe pede para Antoine: desenha-me um carneiro. Nós precisamos isso para fazermos a nossa evolução, para fazermos a nossa expansão de consciência. Precisamos nos desenhar um carneiro. A nossa essência precisa pedir a nossa aparência. O homem novo precisa pedir ao homem velho. A criança dentro de nós precisa pedir à pessoa grande: desenha-me um carneiro. Mas não pode ser o Jesus fraco e doente que a religião moldou e apresenta para nós. O cordeiro doente, fraco, que precisa de um pastor, que precisa de uma igreja forte e poderosa, esse cordeiro não interessa a criança. Por isso ela pede para desenhar um outro. Mas as igrejas desenharam um outro cordeiro. Um cordeiro irado, um cordeiro de sangue, um cordeiro que perseguia, que fez as cruzadas, que fez as inquisições, que fez as perseguições, as caças às bruxas. Um cordeiro de chifres e sanguinário. Mas esse também não interessou a nossa essência e a nossa criança. Então Antoine fez um terceiro carneiro para o Pequeno Príncipe. Mas ele foi recusado como os anteriores. Esse aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito tempo. As igrejas também apresentam à humanidade um Cristo sisudo. Quase impossível você ver uma figura de Jesus representada sorrindo. Nenhuma das imagens abençoadas, encomendadas pela igreja, apresentam Jesus sorrindo. Esse Jesus sisudo, rígido, sério, como um sacerdote. Esse Jesus moldado, que deixou-se moldar pelos homens, quando ele é o molde para os homens se transformarem, numa inversão total na ordem das coisas, na ordem da proposta divina. Esse também não interessa a criança, é claro. Diz Antoine então perdendo a paciência, e como tinha pressa em desmontar o motor,
rabisquei o seguinte desenho e arrisquei: esta é a caixa, o carneiro que queres está aí dentro. Antoine conta que desenhou uma caixa com 3 furos, como aquelas caixas de transportar animais, para os animais respirarem. Porque já não tinha mais paciência e precisava desmontar o motor para tentar consertá-lo. E fiquei surpreso, diz Antoine, ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Perguntou. Por quê? Respondeu Antoine. Porque é muito pequeno onde eu moro. Antoine lhe disse: qualquer coisa chega, eu te dei um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho, o Pequeno Príncipe, e disse: não é tão pequeno assim, olha, ele adormeceu. E foi assim que um dia conheci o Pequeno Príncipe. E assim encerra-se o capítulo 2. Em meio a tantas convenções e interesses, em meio a tantas deturpações do carneiro, do Cordeiro de Deus, que foi trazido à terra para nós nos redesenharmos, em meio ao Cordeiro e ao Jesus das religiões, há um Cristo interno. Nós somos a caixa. Dentro de nós dorme o Cordeiro. Como fazer para ele acordar? Como fazer para acordar o que Jesus simboliza? O que Deus simboliza em nós? Deus é amor. Como fazer para acordar o amor legítimo dentro de nós? Essa é uma pergunta essencial, meus amigos. O mandamento maior, disse Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. O sentido da vida, a expansão do ser é o amor. Como fazer para acordar o amor em nós? Essa é a pergunta essencial da vida. Precisamos perceber essa questão essencial, porque só quem percebe para onde é o norte, mesmo que o seu destino esteja muito distante no norte, poderá um dia chegar. Não adianta você ter um veículo muito rápido, possante, com muito combustível, se você não souber para onde ir. Ao passo que, mesmo que sem veículo nenhum, contando apenas com os próprios pés, se você souber exatamente o sentido, você chegará, mais cedo ou mais tarde. O Cordeiro de Deus veio nos ensinar. O amor é o sentido da vida. Deus é o amor. O amor cobre a multidão dos pecados. O sentido da vida é acordarmos o Deus interior. Vós sois deuses. Como fazer para isso acontecer ao longo das nossas vidas? É o tema desse livro. É a solução da solidão. Jamais se sentirá só novamente aquele que descobrir que o amor está dentro de si, que ele não precisa casar-se, não precisa rodear-se de pessoas, não precisa ser famoso ou ter muitos seguidores, não precisa ter poder para ter amor. Ele precisa apenas amar. Amar, como disse Carlos Drummond, é um verbo intransitivo. Não se ama algo ou alguém.
Quando se ama algo ou alguém, quando o amor tem foco, não é amor. É apego, é domínio, é posse. Amar é um verbo intransitivo, é um estado de espírito. Quem ama, não ama algo ou alguém, ama simplesmente. Estou num estado de amor. Esse foi o amor vivido por Jesus. E nós seremos reconhecidos pelo amor que tivermos uns pelos outros, amando uns aos outros como Jesus nos amou. Não nesse jeito, nesse modo de posse, de apego, de domínio, mas no modo amar estado de espírito. Como o sol que não nasce para iluminar A ou B, que não escolhe objetos, lugares para iluminar. Como Deus que não faz diferença entre os seus filhos. Quem ama, simplesmente ama, sem foco, sem objeto, verbo intransitivo. Que maravilha descobrir o destino, o sentido da vida, para o qual, é claro, os amores menores são treinamento, desde que se reflita sobre o tema essencial da vida, que é o amor. Será que eu amo de verdade meus animais quando os engordo a ponto deles ficarem dependentes de mim e perderem a própria mobilidade? Será que eu amo minhas plantas quando eu as deixo ressecar ou encharcar? Será que eu amo meus filhos quando eu mimo? Será que eu amo meus cônjuges quando eu os domino? Será que eu amo de verdade? Todos nós que mergulhamos no deserto da solidão, sem ninguém ao lado, uma solidão sem conserto, precisamos descobrir que a única força que preenche o nosso imenso vazio interior é o amor infinito de Deus, representado na humanidade pelo Cordeiro. E assim, com essa consciência, a nossa criança será ouvida pela pessoa grande. A pessoa grande finalmente ouvirá. A criança será desperta do seu sono pela criança que nos pede tão insistentemente: desenha-me um cordeiro, desenha-me um carneiro. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Que essa trajetória, que essa viagem seja a nossa viagem, consciente, insistente, perseverante, rumo ao amor incondicional, ao amor estado de espírito, ao amor com o qual Jesus nos amou. Graças a Deus. Graças a Deus. Como tem sido as nossas práticas aos domingos, e também no Oração Ação, que acontece de segunda a sábado às 18 horas, também aqui nesse canal do YouTube, também no Facebook como live, Maurício Zomignani, nosso perfil. Nós, depois dessa reflexão, para mim pelo menos tão realizadora, tão planificadora, nesses tempos de solidão, faremos uma oração, uma prestação de serviço. Nós que vimos esse amor incondicional brotar em nós, veremos e atenderemos o grande convite de amor desse momento, na terra, no Brasil, em todos nós, que são os amigos do Rio Grande do Sul. Porque, por mais paradoxal que seja, para nós,
amarmos incondicionalmente, para nós amarmos estado de espírito, para nós amarmos sem foco, precisamos focar. Focar nos necessitados. Cada necessitado é um convite ao amor, ao exercício de amor, como ensinou Jesus Cristo. Então, grande, eloquente convite de amor, vamos agora amar, transbordar esse amor para inundar o Rio Grande do Sul, não mais de água, mas de amor. Porque a água, no esoterismo, representa sentimento. Jesus, o Evangelho, representa a água viva. E nós, com Jesus, agora inundaremos o Rio Grande e todos os povos que sofrem, especialmente os palestinos na faixa de Gaza e os judeus na Judéia, os ucranianos na terra invadida e os invasores russos. Oraremos por todas as crianças essenciais e por todas as pessoas grandes, por todos os homens velhos e os homens novos, transbordando a nossa melhor emoção para todos os necessitados da terra, na forma da terra, da água, no reino mineral, na forma das plantas que têm sido tão agredidas nas guerras, nos desastres climáticos, na forma dos animais mortos às centenas, aos milhares. Na forma dos seres humanos. Alguns deles com seus corpos mortos e com seus espíritos tão necessitados de acolhimento. A eles doemos nosso amor. Na forma de seres humanos cujos corpos estão vivos, mas cujas mentes, cujas almas estão traumatizadas. A eles doaremos nosso amor. Na forma dos seres humanos que estão esgotados, marcados, sensibilizados no trabalho de assistência às vítimas, no trabalho de assistência aos doloridos. A eles doamos nosso amor. Que o nosso amor preencha, nutra todos os abalados por todas as tragédias coletivas da Terra, de forma que todos aprendam o sentido da dor, se curem com o remédio transmitido pela dor, aprendam com a lição da dor e se transformem. E nos transformemos, sendo solidários, doando sangue, doando roupas, doando dinheiro, doando compaixão, doando amor. Que assim seja, graças a Deus. E na terceira fase, então, do nosso encontro, vamos ouvir, trocar, conversar aqui entre os alunos do mesmo curso. Saudando Adelaide Dias, Nair Dolores Velasco, Luana Castro Liberto, Vera Santelmo, Nalva Gorri, Andréa Santos, Rosa Nepomuceno, Orlando César Magalhães.
muito bom estarmos aqui. Dedicarmos nossa vida nesse momento ao que é essencial. Convidamos cada um de vocês a compartilharem, a espalharem uma live como essa, uma gravação como essa, no Facebook ou no YouTube, não importa. Interessa que todos nós sejamos como os discípulos junto a Jesus, parte do milagre da multiplicação do amor, parte do milagre da multiplicação do bem. Sejamos com Jesus compartilhando o que há de melhor em nós, o amor. Graças a Deus, muita paz e muito bem para cada um de vocês. Continuem multiplicando o seu melhor amor diariamente nas suas orações, imaginando nuvens sobre o Rio Grande, essas nuvens que ameaçam novas chuvas, mas sendo nuvens escuras, espirituais. Que a luz do seu amor ilumine essas nuvens, clareie essas nuvens e disperse essas nuvens, deixando o sol de Deus, o amor de Deus, banhar, nutrir, regenerar o Rio Grande do Sul e sua linda população hominal, animal, vegetal e mineral. Paz e bem, ótima semana a todos. Convidamos para o Oração Ação todos os dias às 18 horas aqui no Facebook e para as gravações que ficam no canal do YouTube. Ótimo final de domingo e até a próxima.